Deus seja louvado. Amém. Salve os irmãos com a santa paz de Deus. Amém. Antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que Ele nos deu de estar ali, minha família, com a família do Gonçalo, no projeto do Bar, levando a ceia do Senhor até que Ele venha. Os irmãos ali pediu para saudar todos os irmãos com a santa paz de Deus. Amém? Nós iremos meditar em 2 Crônica, capítulo 7, a partir do versículo 12. 2 Crônica, depois de Reis, vem contando a história de Salomão, no início do seu reinado. Glória a Deus, que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, possa falar conosco nesta noite, pela sua santa palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 14. Os irmãos acharam? 2 Crônicas. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Ele disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, o Senhor, Ele trabalha de maneira que a gente não entende, né? Há uns dias atrás, o Senhor fez eu perder o sono, e o Senhor falou muito comigo nessa passagem, e tem falado ao meu coração. E quando o Senhor me dá algo, eu gosto de repartir com os irmãos. Eu não sei se todos os irmãos é assim, mas quando Deus fala no nosso coração, quem prega pelo menos, né? O desejo que vem é assim: eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor tem para eles. E aí o Senhor vem falando nessa passagem algo muito maravilhoso. Primeiramente, irmãos, o povo de Israel queria um rei, e Deus não queria dar um rei para aquele povo. E Deus fala que o rei ia cobrar imposto, que eles iam ter que servir o rei, e eles teriam que ser meio que escravo do rei. E o povo teimoso, irmãos, o povo de Deus muitas vezes é dessa maneira, é teimoso. E aí o Senhor dá um rei para eles, e Saul se torna rei. Mas Saul se corrompe na caminhada. Ele começou bem e se corrompeu. O seu coração ensoberbeceu. E quando o homem e a mulher de Deus ensoberbecem o coração, o Senhor se retira da sua presença. E a partir daquele momento ele caminha só. E aí o Senhor manda lá o profeta Samuel ungir a Saul, que seria um rei escolhido por Deus. Ali o Senhor já queria dar um rei. O Senhor queria dar um homem para liderar. E Davi, na caminhada, sente o desejo de edificar uma casa para que a arca da aliança tivesse um lugar, porque a arca habitava em tendas e ele já habitava em casa. E ali o que ele faz? Ele fala do Senhor, e o Senhor, acredito eu no meu coração, que devido a ele ter derramado muito sangue em batalha, o Senhor não permitiu, mas ia dar a descendência. E aí é onde surge Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Creio eu que só perdeu para Jesus, que o Senhor Jesus é a perfeição. E o que acontece? Salomão levanta um propósito diante de Deus. Ele queria construir um templo para habitar a arca da aliança. Por que eles tinham aquele apreço pela arca da aliança? A arca da aliança simboliza a presença
presença do Senhor. Quando Jesus morre, irmãos, Ele nos dá acesso ao Senhor. Nós não tínhamos o acesso antes de Jesus morrer, antes de Jesus vir, antes de Jesus salvar as nossas vidas. E ali eles tinham, através da arca, um acesso a Deus. Mas aí quando Jesus vem, nós temos acesso a Deus. Uma nova história começa para nós. A nossa história começa quando Jesus chega na nossa vida e quando nós aceitamos Ele como Salvador. E aí, irmãos, o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, olha o que Ele fala. Ele fala assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E aí ele diz, ele está falando algo, irmão, espetacular. Ele está falando que se eles se afastarem de Deus, ele fala assim, ó: e eu cerrar o céu, se eu parar de mandar chuva, se vocês estiverem comigo, vai chover para vocês, vai produzir a terra para vocês, porque Deus tinha algo especial com eles, um povo escolhido por Deus. E ele fala assim, ó: e se eu cerrar o céu, parar a chuva, e não houver chuva mais, e se ordenar que o gafanhoto consuma a terra, o Senhor está falando assim para aquele povo: olha, eu estou abençoando a terra, abençoando a semente, abençoando a produção, porque vocês estão comigo, vocês estão me servindo, não estão servindo a outros deuses. E ele fala: e eu enviar gafanhotos, se deixar de me servir, e consumir a terra, e enviar a peste sobre o povo, enfermidade. Deus está avisando para aquele povo o seguinte: se vocês estão comigo, eu vou abençoar o seu celeiro, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar o seu trabalho, você vai ter saúde. Mas se você se afastar da minha presença, a sua casa não vai ser abençoada, você não vai ter saúde, o trabalho das suas mãos não vai ter um bom fruto. É coisa, irmãos, simples de entender, porque Deus, Ele age na simplicidade. Às vezes a gente quer falar uma palavra difícil, mas Deus, Ele fala de maneira que nós possamos entender a sua vontade. E Ele está dando uma receita para um resultado positivo, se estiver na minha presença, e um resultado negativo, se afastar, se você se afastar da minha presença. Quando nós olhamos o povo de Israel, Deus tira o povo da servidão, o povo era escravo, para ser um povo livre, para andar com Deus, para servir a Deus, ser sustentado pelo Senhor. E o povo vem mostrando por várias vezes que o coração estava longe do Senhor, e muitas vezes somos desta maneira. O Senhor tirou nós lá do lamaçal do pecado, chamou nós para andar com Ele, e nós muitas vezes ficamos retrocedendo na caminhada, ficamos criando pecados de estimação. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver. O Espírito Santo não falou comigo, mas sabe por quê? Porque Ele já falou um monte de vezes e está se cansando de falar conosco, porque é assim que Ele faz. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, já não ouve mais a voz do Senhor, você já passa a ouvir o seu próprio coração, que nos engana, porque enganoso é o coração do homem. Mas aí, irmãos, o Senhor, tão bom, tão maravilhoso, Ele fala assim, Ele falou para Salomão, para o seu povo, e fala para nós, porque hoje nós somos povo de Deus. Você tem que se olhar para você no espelho e falar assim: eu sou o povo do Senhor, eu sou o servo de Deus e eu vou morar no céu. Nós temos que ter essa certeza, porque senão você está em vão na caminhada.
caminhada? Está aqui sendo apenas um frequentador de igreja. Só fui no culto, estava me sentindo mal, vou lá ouvir uma palavra de vitória. Chega aqui, Deus dá uma lapada na nuca do peão que ele sai redondo para ver se ele alinha de novo na caminhada. E aí o que o Senhor fez aqui por essa palavra? E ele fala: olha, se a crise chegar na tua casa, se a dificuldade chegar no teu lar, se você já não tiver alegria no seu coração, se você trabalhar que nem um cavalo e não sobrar nada, e está faltando as coisas, dificuldade, aí ele fala: e se o meu povo, quem que é o povo? Não é só Israel. Quando Jesus morre, nós somos povo. O povo tem uma idolatria, parece hoje em Israel, o povo de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus. Hoje Deus tem promessas para nós, pela sua palavra. Nós temos a garantia da palavra de Deus, não é a garantia do pastor, a garantia é da palavra de Deus. Eu estarei convosco todos os dias. Quando que o Senhor vai estar conosco todos os dias? Quando nós andarmos na sua presença. Deus trabalha com troca. Deus é fiel a todo tempo. Deus é fiel como? Deus é fiel à sua palavra. E se a palavra é a verdade, temos que andar nela, porque nós temos que andar na verdade do Senhor. E ele fala: isso é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Tu tens chamado pelo nome do Senhor? Eu tenho chamado pelo nome do Senhor. Sabe o que é chamar pelo nome do Senhor? É sem força falar: Deus, eu estou aqui, eu sou o seu filho e eu preciso do Senhor. Não tenho força mais. Pai, não sei nem se vou no culto à noite. Aí o Espírito Santo fala: vai, você precisa estar lá. E aí você vem e Deus fala no seu coração, porque Deus quer falar no nosso coração, porque Ele não nos deixa órfão. A partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, deixamos de ser órfão. Agora somos filho, temos direito de filho, temos uma casa preparada para os filhos. E Ele vem falando: olha, está difícil, chama pelo meu nome, se humilha perante Deus, sem reserva. Fala: Senhor, eu não olho para mim, eu sou um lixo, Pai, eu sou um nada, eu me sinto desprezado, eu me sinto uma pessoa sem valor nenhum. Porque o inimigo quer botar isso no nosso coração também. O inimigo quer que nós olhemos para nós, irmãos, e enxergue uma pessoa derrotada. Sabe por quê? Porque ele é derrotado, ele é condenado. E nós ainda não estamos condenados. Nós ainda temos direito de escolha. Enquanto há vida, há esperança. Mas será que vamos estar vivo amanhã? Será que eu irei amanhecer com vida amanhã? Será que você vai amanhecer vivo amanhã? Ninguém sabe, mas o Pai sabe. E o Pai trouxe aqui nós para ouvir o que? A sua palavra, para que haja arrependimento, para que nos voltamos para Ele, para que andamos com o Senhor. Porque às vezes estamos na igreja distante do Pai. O filho pródigo estava junto do Pai, distante do Pai. Precisou passar fome para voltar para a presença de Deus. Será que nós temos que passar fome para reconhecer o quanto precisamos do Senhor? Será que nós temos que ser rejeitados por tudo e por todos para entender o quanto precisamos de Deus, como o filho pródigo fez? Não precisa isso não. Você não precisa botar uma cruz na sua vida que nem você tenta levar. Porque Jesus chega, irmãos, e pega a nossa cruz, e pega o nosso pecado, e paga o preço, para nós ter direito de ser chamado filho. Agora já não chamam mais amigo, chamam de filho. Tem coisa mais maravilhosa que ser filho de um pai bondoso? Nosso pai pode ser ruim para nós, mas Deus não é ruim. Quando Deus nos pune, é
Porque nos ama. Porque o filho que ama corrige seu filho. O pai que ama corrige o filho que ama. É assim que Deus trabalha. Por que a luta tem batido na nossa porta várias vezes? Para nos trazer a presença do Senhor, para colocar dentro de nós um compromisso com a obra de Deus. De quando alguém fala, quem pode ajudar aqui a fazer alguma coisa, você ser o primeiro, eu ser o primeiro, porque Deus merece as primícias da nossa vida. Porque nós estamos andando e estamos aqui hoje, porque Ele nos deu força para estar aqui hoje. Ele nos capacitou para escolhermos o céu e o inferno. E nós estamos escolhendo estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E Ele fala assim, e se humilhar e orar. Quando é que nós temos que orar, irmãos? Daniel orava 3 vezes ao dia. Parece uma coisa espetacular, né? Mas sabe o que o Senhor vem falando na sua palavra? Orar em todo o tempo. É dormir orando, acordar orando, trabalhar orando. É assim que Deus quer. Deus quer que nós façamos mais que Daniel. É orar em todo o tempo. Sabe por quê? Quando nós oramos em todo o tempo, o inimigo não consegue entrar na nossa mente. Porque ele lança dardos o dia inteiro, irmãos. O diabo não descansa, ele não brinca de ser diabo. Por isso temos que orar em todo o tempo, para quando vier um pensamento, o Espírito de Deus que habita em nós, que foi dado para nós, falar assim, olha, esse sentimento é mau, afasta isso de você. Eu quero você perto de mim, eu quero você perto do Senhor. E Ele fala assim, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. Deus aqui está falando com um povo que já conhece Ele. E Deus está falando aqui nessa noite com um povo que conhece Ele. E Ele quer que nós convertemos dos maus caminhos. Como pode ser isso? Converter, irmãos, é você mudar a direção daquilo que desagrada ao Senhor. E nós sabemos o que desagrada a Deus. E nós não podemos ser que nem o povo de Israel, que era teimoso. Deus não ama isso. Deus ama a obediência. Deus ama quando nos voltamos para Ele. Deus ama quando o Senhor usa o servo dele para falar com você sobre uma falha que você tem, e você fala assim. Você não pensa assim, esse irmão está se metendo na minha vida, o pastor está falando demais, ele tem que cuidar da vida dele. Não, você fala assim, isso aí é de Deus para a minha vida. Eu prefiro obedecer a Deus do que sacrificar. O Senhor quer obediência à sua palavra. Não é obediência ao pastor, mas se ele se levanta em nome de Deus, escuta o que ele está falando, para que você não caia em dificuldades, para que Deus não bota você em problema, porque Deus coloca nós em dificuldade. Ele falou que vai parar de produzir a terra, vai te faltar dinheiro, vai te faltar saúde. Você vai olhar para você e ver o quanto a rebeldia do coração traz coisas más para o nosso caminho. E o diabo bate palma, porque ele quer que nós nos sintamos como derrotados. E ele fala assim, e converter dos maus caminhos. Então olha a receita: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Será que Deus é surdo? Deus ouve todas as orações, mas Ele atende a oração de um coração voltado para a sua presença. O povo de Israel, irmãos, estava ali, jubilante, servindo a Deus. De repente, eles aprisionavam o povo e já não matavam todo mundo. Eles mandam matar todo mundo. E ali aquele povo sentiu que estava no meio deles, e o povo estava adorando os deuses. Aí a presença de Deus saía do meio deles, e eles passavam a ser um povo derrotado. Sabe o que aconteceu com esse templo aqui? Destruído. Sabe por quê? Salomão, irmãos, ele tinha uma sabedoria espetacular. Mas quando Deus dá algo para nós,
que nós deixamos subir para o nosso coração que é mau, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E Ele arrumou tantas mulheres, que elas tinham deuses estrangeiras, e aqueles deuses corromperam o seu coração. E o Senhor falou que o dia que eles se afastassem da presença de Deus, que adorassem outros deuses, seria destruído aquele lugar. A presença de Deus seria tirada do meio deles. E isso aconteceu. Deus quer estar no nosso meio. Deus quer estar na nossa vida. Mas o pecado que nós cultivamos dentro de nós tira nós da presença de Deus. Mas Ele fala: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Deus quer perdoar os nossos pecados diariamente. Sabe por quê? Porque nós pecamos diariamente. Mas o pecado, irmãos, eu insisto em falar isso, grava no seu coração: o pecado tem que ser um acidente na nossa vida, nunca programado. Nunca programar um adultério, nunca programar fazer algo que desagrada a Deus, nunca programar enganar o seu irmão, nunca programar ser desonesto, porque você vai padecer duras penas, porque Deus vai deixar o homem padecer. Deus deixa o servo dele padecer para que haja arrependimento. Mas essa última passagem é maravilhosa. Então ouvirei dos céus, eu ouvirei, eu vou atender agora. Você está orando com sinceridade, Ele conhece o nosso coração. Você está realmente arrependido, eu perdoo o seu pecado. Você está arrependido? Você não vai fazer de novo. Não faz de novo, porque eu posso pesar a mão com mais força sobre a sua vida. Você vai cair em grande dificuldade. Talvez você nem se levanta mais. Tem homens de Deus que se desviaram dos caminhos do Senhor, que levantaram numa cama, saíram dali para um caixão, porque não se arrependeu. E Ele fala: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Deus quer perdoar o nosso pecado e quer abençoar o nosso lar, quer abençoar o nosso dinheiro que nós temos suado. Ele quer abençoar a cama que nós deita e dorme nela. Ele não quer que você deite e vive com 1 milhão de pensamentos, ansiedade. Ele quer que você deita, tenha paz, confia nele. Senhor, tira isso do meu coração, Pai. Eu quero ter paz dentro de mim. Pai, me dá a tua paz, porque Ele diz na tua palavra: minha paz eu te dou, e não dou como o mundo a dá. Ele fala isso, irmãos, porque tudo que vem do mundo é passageiro. A paz que você sente no mundo é passageira. A alegria que você sente numa festa é passageira. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela transborda em nós. Você vai conseguir deitar e ter paz no seu coração. O Senhor nos chama porque Ele quer sarar a nossa terra, sarar a nossa vida. Deus quer curar o nosso coração. Deus quer que você seja um crente robusto na sua presença. Deus, irmãos, quer que você seja um homem ou uma mulher de guerra. Igreja não é hospital, irmãos. Senão aqui tem que ter um monte de doente. Se igreja for hospital, aqui tem um monte de doente. Igreja é exército. Chega estraçalhado, Deus já te cura e te dá força para você caminhar. Dá força para você ser fiel. Ele dá força, porque Ele diz que dá força ao cansado e dá vigor para quem não tem vigor mais. Seja robusto na sua fé. Quando o mal bater, não, eu estou com o Senhor. Isso é do mal, não é de Deus. Se alguém se levantar contra você, não enxerga uma pessoa, enxerga Satanás. Olha, se essa pessoa tivesse o Senhor, ela não falava isso. É o diabo na vida dela. Não vai orar para Deus salvar. Senhor, salve essa vida, Pai, está me atacando. Se for preciso, pesa a mão dele. Faz alguma coisa por mim, Pai. Mas fortaleça a minha fé. Me ajuda a estar na tua presença. O Senhor nos convida nessa noite a andar com Ele, independente da situação que passamos. Se estiver ruim demais, irmãos, é duas coisas:
o nosso estando em pecado, Ele quer nos tornar forte. Que seja forte, irmãos, porque o pecado nos afasta da presença de Deus, e nós temos que andar com o Senhor. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, acabamos de ouvir a palavra do nosso Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Isso é a palavra do Senhor aos nossos corações. Amados irmãos, resta nós agora agradecer a Deus por este momento, por esta palavra, pelos testemunhos desta noite, e pelos hinos que foram cantados, e pela minha e a sua vida, por estarmos aqui. Eu quero convidar os irmãos para nós curvar o nosso joelho e agradecer a Deus nesta hora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós estamos diante da Tua presença. Eu quero, Pai, agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu nessa noite na Tua casa, pelos hinos que foram cantados, pelos testemunhos dessa noite e pela Tua palavra, Pai. Agradeço ao Senhor por cada vida, por cada irmão que aqui chegou. Oh Deus, a bênção do céu seja sobre as nossas vidas nesta noite. E eu peço ao Senhor, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana cheia de vitória. Abre as portas do céu e continua abençoando a tua igreja. Eu peço ao Senhor nesta hora, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo pelas ruas, por onde vamos passar, Pai. E cuida do teu povo, Jesus. Segura em nossas mãos. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos, nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Amados irmãos, eu estou aqui em minhas mãos com pedido de oração. Eu quero convidar a igreja para nós ficar em pé e nós orar por essas pessoas. Nós vamos orar pela filha do irmão Saulo, irmão José e a Raíssa. Vamos orar pelo irmão Antônio e a irmã Dolores, a irmã do irmão Antônio, que não está bem também. Vamos orar pelo nosso irmão que vamos ofertar para ele daqui a pouco. Lembra o nome deles, Marciano. Vamos orar e também pelo outro lá, como que é o nome? Clemente. Eu quero que neste momento cada um dos irmãos eleve o seu pensamento ao Senhor Jesus, e aos irmãos que estão aqui já levam a vitória no céu, e quando chegar em casa a bênção estará feita. Pode crer. Em nome de Jesus, Pai bendito e santo, nós estamos com nossas mãos erguidas ao céu, contando com a tua ajuda, meu Pai. Nós temos, Jesus, essas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, e há outras pessoas que nós não falamos o nome aqui, mas a Raíssa, o Antônio, a Dolores, esses dois jovens que estão precisando de uma bênção. Eu quero pedir ao Senhor nesta hora que aonde eles estão, a tuas mãos esteja agora sobre a vida de cada um. E aos nossos irmãos chegarem em casa, a vitória já foi feita. A bênção, a cura, a libertação já está pronta, porque o Senhor está lá. E eu creio na tua palavra e na tua resposta. Também aqui nesta noite, se tiver alguém que está enfermo, cura ele, Jesus. A minha cunhada, Senhor, que não vem na tua casa, toma ela em tuas mãos, cura ela também. Meu Deus, eu te peço nesta hora, que a bênção do céu seja sobre cada um desses irmãos nesta noite, e a cura seja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoa, com certeza a vitória já está na mão dos nossos irmãos. Eu creio na palavra do nosso Deus. Amados irmãos, eu irei terminar o culto nesta hora, mas agradecendo a presença de cada um de vocês mais uma vez,
Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós que aqui estamos e que a bênção do céu possa ser sobre as nossas vidas. E durante essa semana estaremos orando e jejuando para que o Senhor assim possa continuar nos abençoando. Amém? Nós vamos terminar esse culto, terminamos esse culto a Deus nosso Pai, em nome de Jesus. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém? Amados irmãos,